Bom dia, quinto ano. Tudo bem com vocês? Tranquilo com as atividades? Se estão, vamos dar continuidade. Hoje nós vamos dar início ao estudo do volume 2. Nós vamos analisar esta primeira página, observando essa imagem muito fofa que tem aí. Nós temos uma idosa, provavelmente uma vovó, lendo história para seus netinhos. Aí já dá para a gente ter uma ideia do assunto que vai ser tratado nesse volume 2, neste capítulo de agora. Na página seguinte, nós temos aí o título, O que há de novo? Nós vamos observar bem esta imagem muito fofa de um vovô andando de bicicleta com a netinha. Todos dois felizes da vida. E aqui tem alguns questionamentos que vocês vão trocar ideia com os familiares de vocês sobre esse assunto. E nós vamos focar nesse textinho. Especialistas afirmam que idosos que convivem com pessoas mais novas se sentem menos sozinhos e passam a enxergar um sentido maior na vida. Em alguns casos, o entusiasmo aumenta tanto que eles podem até ter mais disposição para enfrentar doença ou outros obstáculos. Claro, né? Os jovens normalmente são alegres, vão divertir os mais idosos, vão cuidar dos mais idosos. Eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho, da minha experiência. Levando em consideração a idade para ser classificado como idoso, vocês sabem que é 60 anos. Então, eu já sou uma idosa há 2 anos. Vamos pensar na vida dos idosos e no tipo de idosos que nós temos. Tem idosos que mesmo na faixa dos 60 já é bem debilitado. Faz a escolha de não pintar os cabelos, não se cuidam, fica com a aparência de muito mais idade. Outros, às vezes, com mais de 80, fazem pilates, caminhadas, se cuidam e se parecem muito mais jovens do que são. E aí, focando nesse texto, dá pra gente ver exatamente isso, né? De repente, quem sabe aquele idoso que fica sozinho, que não tem um jovem perto dele, que não tem uma pessoa cuidando dele, né? Ele faz essa opção de ficar na solidão, independente da idade, exatamente pela falta da companhia de alguém. Vamos pensar sobre isso. Aprofundando mais a minha experiência, eu ajudei a cuidar de minha mãe, que era idosa, cardíaca, com dificuldade de locomoção. Tem uns 3 anos que ela faleceu. E a imagem que eu mais guardo dela é a cara de felicidade quando eu chegava lá. Ela logo ia mandando a cuidadora, mandando mesmo, que ela era atrevida, ela mandava a cuidadora sentar em outro lugar, porque aquele lugar era meu. Pensa numa pessoa que lembra disso com muito orgulho. Sou eu. Portanto, levem sempre alegria aos seus avós, sejam carinhosos com os idosos que vocês tiverem a oportunidade de conviver. Esta é uma fase dura da vida. A gente pensa que por mais que a gente viva de agora para frente, nós estamos mais próximos da morte. E a tendência de todo idoso é ficar sozinho e triste. Então, é por isso que os idosos ficam deprimidos, porque eles ficam pensando na morte, ficam pensando no final da vida, não tem alegria nem companhia de ninguém. Eu amo quando os meus netos chegam
trazendo alegria para minha casa, né? Até vida. Só traz alegria aos avós. Conversem bastante sobre esse assunto com os familiares. Agora, nós vamos à página 3 do volume 2, ver o gênero textual reportagem, que inclusive vocês já viram nos estudos do Guia do Conquista, inclusive já fizeram, mas sem muitas explicações, sem muitos exemplos, e agora a gente vai treinar mais nisso. Nós temos aqui uma reportagem. Vocês vão fazer uma leitura silenciosa, depois uma leitura oral, vão quebrar o silêncio da casa de vocês, vamos ouvir a própria voz, vamos ler com empolgação, com entusiasmo e principalmente vamos prestar atenção na estrutura da reportagem. A reportagem ela vem com o título, depois ela vem com essa parte aqui que é chamada de linha fina, que eu vou voltar para explicar, e ela vem com subtítulo. Subtítulo e título, vocês têm bastante conhecimento. Agora eu vou explicar direitinho para vocês sobre a linha fina. O que é a linha fina? É uma frase curta, ela não pode ser longa, sem pontuação, que vem abaixo do título. Se vocês observarem o tamanho da letra, ela é menor do que o título e maior do que a letra do texto. E o objetivo da linha fina é trazer informação sobre o título ou alguma novidade que vai ter aí no texto. Pode ser uma coisa ou outra. Observada a estrutura do texto, antes de passar à frente e fazer as atividades, nós vamos observar isso também que já foi visto lá no guia, sobre discurso direto e indireto e os verbos de elocução. Ocorre discurso direto quando a fala do entrevistado é reproduzida do mesmo jeito como foi dita. Ocorre discurso indireto quando a fala do entrevistado é reproduzida com as palavras do jornalista. E aí nós temos verbos de elocução, que são aqueles utilizados para indicar a fala de alguém, expressando atitudes e ações de quem fala. E aí nós temos alguns exemplos que nós já vimos também lá no guia. É apenas para explicar melhor. Dizer, falar, comentar, exclamar, afirmar, defender, reclamar, entre muitos outros que ainda tem. Terminada essa parte de discurso direto e verbo de elocução, nós vamos à explicação do que é esse gênero textual. Reportagem é um texto jornalístico cuja finalidade é apresentar informações sobre determinado assunto de interesse da sociedade na época atual. O repórter, antes de escrever seu texto, precisa buscar informações, apurar os fatos, ouvir as pessoas envolvidas, especialistas ou não, e confrontar opiniões contrárias. A reportagem surge de uma análise cuidadosa que o repórter faz de todos esses fatos. Essa análise, em geral, é apresentada e exemplificada com os depoimentos obtidos durante a pesquisa para a elaboração do texto. Agora sim, agora vocês podem fazer as atividades da página 5 até a página 8. Na página 9, nós temos foco na língua, que é formação de palavras com terminação oide. Para fazer as atividades dessa página, basta que vocês pesquisem ou no dicionário ou no Google. Na página 10, nós temos texto de divulgação científica.
texto de divulgação científica é a mesma coisa de artigo de opinião. Mas antes de vocês fazerem a leitura desse texto, eu gostaria de estabelecer umas diferenças que tem entre notícia, reportagem e artigo, para depois a gente voltar no texto e fazer a leitura e atividades. Diferença entre notícia, reportagem e artigo. É considerado notícia conteúdos factuais de caráter informativo. Isso significa que a notícia tem um prazo curto de validade. As informações devem ser comunicadas de imediato, assim que o fato acontece. Já a reportagem é gênero textual mais extenso que a notícia. Além do caráter informativo, inclui o estudo de causa ou efeito de algum assunto que já foi uma notícia. Ou seja, as reportagens são temas relevantes que podem ser publicados em qualquer tempo, sem que o contexto atual faça o assunto perder a importância. O prazo de apuração jornalística e publicação de uma reportagem também são mais extensos, devido à grande quantidade de fontes, imagens, gráficos e dados oficiais que podem e devem ser inseridos na reportagem. Vou fazer um pequeno comentário aqui. Por exemplo, quando deu-se a notícia de que havia o primeiro caso de coronavírus no Brasil, aquilo foi uma notícia. Nos dias seguintes, quando veio a preocupação com a prevenção, a preocupação com os leitos, com CTI, a prevenção com os cuidados que nós temos que ter para não ter a doença, o isolamento social, os problemas e impactos econômicos, isso aí já passou a ser reportagem. A reportagem é em cima de uma notícia. E a notícia é aquele fato do dia. Perceberam bem a diferença? No caso do artigo, consiste em um material jornalístico que imprime opinião pessoal sobre determinado assunto. A maior diferença do artigo entre notícia e reportagem é que ela pode conter análises críticas, como também uso de ironias para ilustrar o conteúdo. Então, o artigo, ele já traz um conteúdo crítico, um conteúdo de opinião. É diferente da notícia e da reportagem. Agora, vocês já podem fazer leitura silenciosa, já podem fazer leitura oral do texto e podem já também fazer até a atividade até a página 13, de 11 a 13. Vocês vão fazer as atividades. Tem um desafio muito legal na atividade 4, mas vocês só poderão fazer se vocês morarem junto com o vovô. Se não, não pode. Vocês têm que esperar passar o isolamento social, porque agora, infelizmente, não é hora de visitar o vovô. É muito triste, mas é verdade. Por isso, fique em casa para isso passar logo. E aí vocês poderão fazer o desafio com o vovô. Até o nosso próximo encontro virtual. Um beijo no coração. Se cuidem, cuidem de quem vocês amam. Muita saudade, muita saudade. Beijo, beijo.